Olá você, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Atenção, Flamengo desmente a informação que West Ham teria negado a sua proposta por Paquetá. Felipe Luiz escolhe centroavante para o Flamengo contratar e José Boto vai atrás. O Flamengo toma decisão nos bastidores e não descarta vender Gonzalo Plata após polêmicas extracampo. O Flamengo ganha reforço para o Fla-Flu de domingo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Essa sexta-feira é especial e é o dia de comemorar os 7 anos que o Bruno Henrique completa aqui no Flamengo. E por isso, o clube celebrou a data marcante nas suas redes sociais, homenageando o seu camisa 27. Aspas, o Bruno Henrique está marcado na história do Mengão. Nesses 7 anos de Flamengo completados hoje, ele acumula 17 títulos em 345 jogos. Colecionando grandes momentos com o manto, o rei dos clássicos já tem 110 gols e 53 assistências pelo mais querido. Vamos por mais, BH. Tamo juntos, dizia a publicação. Vale lembrar que o Flamengo anunciou a contratação do Bruno Henrique no dia 23 de janeiro de 2019 e naquele mesmo ano, o camisa 27 começou a escrever uma linda história de idolatria e títulos vestindo o manto sagrado. Parabéns, Bruno Henrique! O Flamengo ganhou um reforço para o próximo jogo do Campeonato Carioca, porque o goleiro Andreu teve o seu nome regularizado no BIRA da Federação do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, e com isso pode estrear contra o Fluminense no domingo aqui no Maracanã. A demora da inscrição do Andreu no BIRA aconteceu por conta do Flamengo não conseguir a documentação do goleiro antes do feriado da cidade do Rio de Janeiro, que foi na última terça-feira, dia 20, e com isso, mesmo regularizado no boletim informativo diário da CBF, o goleirão não pôde entrar em campo contra o Vasco na quarta-feira. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, divulgou ontem o árbitro do clássico entre Flamengo e Fluminense que vai acontecer no domingo, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O escolhido é Alex Gomes Stefano, marcado pela torcida rubro-negra por não ter assinalado um pênalti claríssimo no Luiz Araújo num jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Ele vai ser auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e Daniel de Oliveira Alves Pereira. E no VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. O grupo principal do Flamengo estreou em 2026 nessa última quarta-feira em clássico contra o Vasco no Maracanã. E o De La Cruz foi um dos jogadores que não ficaram à disposição do técnico Felipe Luiz. O meia terminou o último ano com boa participação contra o PSG na final da Copa Intercontinental e aproveitou as suas férias para passar por um procedimento no joelho. E agora o uruguaio passa por um acompanhamento individualizado para ter mais sequência nessa temporada 2026. O Flamengo entende que precisa distribuir melhor os minutos que o De La Cruz pode entregar numa temporada e não vai gastar a sua rodagem em partidas de menor importância, como aconteceu nas últimas temporadas com o Campeonato Carioca, onde o uruguaio teve seus melhores momentos no estadual e não conseguiu manter a constância pelos problemas físicos apresentados. O controle de carga é alinhado com as necessidades do treinador. Por exemplo, às vezes há treinos táticos que são fundamentais e depois a compensação é feita em trabalhos físicos, com fortalecimento na academia ou exercícios similares. É Felipe Luiz também quem vai decidir os jogos dos quais ele vai poder participar ou vai ser poupado, orientando assim o planejamento do departamento médico. Além disso, o clube também leva em consideração, nesse planejamento, a Copa do Mundo. As chances de uma convocação pelo Uruguai são altas, e, portanto, o cuidado precisa ser redobrado para que o jogador continue à disposição no segundo semestre, quando voltar do Mundial. A alta intensidade da competição e o fato de ser tiro curto devem levar o De La Cruz ao seu limite.
O trabalho feito com o Arrascaeta em 2025, quando o Flamengo fez um controle de carga rigoroso com o camisa 10, no início do ano, é um exemplo de sucesso para tentar repetir com o De La Cruz. O cuidado redobrado valeu a pena e o Arrascaeta viveu a melhor temporada da sua carreira, com 65 jogos, 25 gols e 20 assistências. O meia começou a treinar em campo nessa semana, mas ainda de forma separada do grupo e com trabalhos específicos, o De La Cruz. Os médicos do Flamengo se reuniram com os médicos do Uruguai e têm mantido contato também com o departamento médico da seleção uruguaia. Mas o principal parâmetro é o feedback do jogador, que tem correspondido bem aos trabalhos após o procedimento. O futuro do Vinícius Júnior segue incerto no Real Madrid, após o jogador não se entender com a torcida que tem vaiado e ainda ter as negociações para a renovação em estágio parado, e dessa forma a Arábia Saudita vai tentar a contratação do jogador com uma proposta bilionária, e o Flamengo pode lucrar muito com essa transação. De acordo com o jornal inglês The Telegraph, o fundo de investimento da Arábia Saudita prepara uma oferta de 200 milhões de libras, 1,4 bilhão de reais na cotação atual, para ter o Vinícius Júnior. O Flamengo tem direito a receber parte de qualquer negociação envolvendo o Vinícius Júnior, porque detém 2,5% do valor devido referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Ou seja, dos 1,4 bilhão de reais, o Flamengo ficaria com 35 milhões de reais. Conforme é sabido por todos nós, o Gonzalo Plata vem recebendo sondagens para deixar o Flamengo, que não descarta a ideia de negociá-lo, e por conta das polêmicas extracampo envolvendo o jogador, uma possível saída pode sim acontecer. Até o momento, nada de oficial chegou ao mais querido. Na visão da diretoria, o Plata não é inegociável e pode ser vendido caso surjam boas ofertas. O West Ham, inclusive, tem muito interesse no jogador. Vale destacar que o Plata tem 25 anos, 1,78 de altura, já fez 37 jogos pela seleção do Equador e marcou 8 gols. É um ponta-direita canhoto que pode jogar de centroavante ou ponta esquerda. Ele está no Flamengo desde agosto de 2024, quando veio do Al Sadd da Arábia Saudita, e tem contrato por aqui até 30 de junho de 2029, e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 8 milhões de euros, mas o Flamengo já estipulou em 20 milhões de euros a sua venda. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado! O Flamengo agiu rapidamente para esclarecer as informações recentes sobre a negociação para repatriar o meio-campista Lucas Paquetá. Em contato com o portal Paparazzo Rubro-Negro, a diretoria do clube desmentiu categoricamente a versão de que a proposta oficial teria sido recusada integralmente pelo West Ham. Segundo o comando do futebol do Flamengo, o cenário é de otimismo e o não recebido refere-se exclusivamente à estrutura da forma de pagamento apresentada e não ao fim dessas conversas. A interpretação interna na Gávea é de que houve um avanço crucial. O consenso sobre o preço final do jogador, a diretoria não vê o momento atual como um travamento, mas como uma etapa natural de ajuste financeiro em uma operação de grande porte. Conforme apurado, o Flamengo obteve êxito em reduzir a pedida do clube londrino. Inicialmente, eles estavam pedindo cerca de 60 milhões de euros para liberar o jogador. Graças ao esforço pessoal do Paquetá em voltar para o Rio de Janeiro, as rodadas de negociação ficaram mais atrativas. Os ingleses baixaram a guarda para 45 milhões e finalmente aceitaram o teto de 40 milhões de euros, 240 milhões de reais em contatos realizados na última sexta-feira. Para a diretoria do Flamengo ter o sim para o valor total da transferência é um passo mais difícil, o que justifica a manutenção do clima de confiança nos bastidores.
O ponto da discórdia que precisa ser superado pela diretoria do clube agora é o modelo de pagamento, né? A proposta que o West Ham recusou, gerando ruído sobre o final da negociação, consistia no pagamento de 35 milhões de euros fixos, parcelados, mais 5 milhões de euros em bônus por metas atingidas. Conforme matéria publicada hoje pelo portal Bola VIP Brasil, o Flamengo voltou a buscar informações sobre um atacante após o pedido do técnico Felipe Luiz ter sido feito diretamente para o diretor de futebol José Botto, que prometeu ir atrás da sua contratação. Trata-se do centroavante da seleção brasileira e do Tottenham da Inglaterra, Richarlison, o famoso pombo que deve sair do seu atual clube na próxima janela de transferências. E por conta disso, o Flamengo voltou a buscar informações sobre o Richarlison após um pedido do técnico Felipe Luiz, que entende que mesmo com a possível chegada do Paquetá, o clube ainda precisa de mais uma opção de peso para o seu ataque. Por outro lado, o Flamengo não deve ser o único clube nessa disputa, porque nos últimos meses, times até mesmo da Premier League chegaram a demonstrar interesse no pombo. O seu ex-clube, o Everton, foi um desses interessados. O Richarlison está com 28 anos e tem 31 jogos pelo Tottenham nessa temporada. Fez 8 gols e deu 3 assistências. 10 dessas 11 participações diretas em gol são em jogos da Premier League, competição na qual o seu clube ocupa a 14ª posição na tabela de classificação. A última temporada do jogador em solo brasileiro foi em 2017, quando ele fez 15 gols e 2 assistências em 36 jogos pelo Fluminense. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do Richarlison pelo Flamengo? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse programa, porque isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Um forte abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!